Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu queria fazer um comentário, tentar deixar uma alerta para vocês, em vista de que eu percebi uma certa ingenuidade da parte de muitos cristãos, principalmente do campo evangélico. Mais uma vez, a igreja evangélica está sendo usada como massa de manobra em função da ingenuidade de muitos cristãos. Eu estou me referindo aqui diretamente a uma aproximação que Vic Vanilla, ele parece que teve esses dias, muitos crentes, né? Alguns até me perguntaram o que está acontecendo com ele, será que ele está se convertendo? Então ele fez aí vídeos, eu não vou colocar aqui porque acho que já ficou claro para vocês, muitos já viram. Ele fez alguns vídeos dizendo o seguinte, primeiro que está pedindo oração. E eu quero comentar com vocês aí um problema que ele se envolveu, né? E vou explicar o que eu acho que está acontecendo, porque ele vem pedindo oração. E também ele anda falando, ele até fez um vídeo pedindo perdão, né? Se eu ofendi algum cristão pela minha forma de falar e tal. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou mostrar aqui algo só para a gente começar a conversar. Preste atenção nisso aqui. Entende? Então, eu queimo a Bíblia sim, continuarei queimando a Bíblia e nunca queimaria a imagem do Cristo, por exemplo. Porque eu tenho uma figura filosófica. Mas a Bíblia, foda-se. Bom, esse vídeo aqui, essa fala dele aqui, é só uma amostra, no caso aqui, é só uma amostra do que ele pensa da Bíblia, do que ele pensa dos cristãos. Eu vou mostrar para você aqui mais um vídeo, para mostrar que existe um projeto em andamento, que eu tenho tentado alertar muitos cristãos, e ele vai dizer o que está em andamento, em curso aqui no Brasil. Né? Eu tenho tentado alertar, mas as pessoas preferem acreditar em alguém que foi satanista e que hoje processa quem chama ele de satanista, mas que é luciferiano. Declaradamente luciferiano. Eu vou mostrar aqui algo que ele está dizendo aqui. Então vamos lá, gente. Eu quero dizer para vocês que o Vic, ele se envolveu aí numa polêmica, né, num problema, numa briga, entre alguns grupos que fazem parte de movimentos também ocultistas. E parece que a coisa ficou feia entre eles. A gente nunca sabe até que ponto isso tudo é verdade, até que ponto não é uma armação para atrair cristãos, mas eu vou dar para vocês a minha opinião. Então vamos aqui continuar ouvindo esse vídeo para você entender o que ele está falando sobre a Bíblia. E ele diz a Bíblia, e fala esse palavrão aqui, mas para se falar de conversão de Vic Vanilla, eu primeiro teria que saber se ele se arrependeu do que ele disse, se ele se arrependeu do que ele acredita, porque se não houver isso, não é conversão. Não é conversão. Você migra de uma religião para outra, mas não houve conversão. O primeiro passo, segundo a Bíblia, para alguém se tornar cristão, é arrepender-se dos seus pecados. Fora disso, não interessa a igreja que você frequenta. Não interessa se você é católico ou evangélico, não interessa. Não há conversão sem antes passar pelo arrependimento de pecados. Então vamos lá, vamos analisar o vídeo e você vai ver aqui alguns absurdos que ele vai falar. Eu queria te pedir, né, como sempre, estava até me esquecendo, gente, nós temos um canal no Telegram, caso você queira, né, fazer parte desse grupo, que eu tenho um carinho muito grande por ele, você é o nosso convidado. Vou deixar o link aqui do canal, aqui abaixo do vídeo. Outra coisa é assista as nossas playlists para você entender os bastidores do mundo e caso você queira contribuir com este trabalho, sua ajuda será muito importante, né? E tudo que você nos doar, vamos tentar investir aqui no canal, tá bom, gente? Esse aqui é o nosso Pix e é também o nosso Zap. Caso você queira fazer um contato com a gente e colocar aqui sua dúvida, seu questionamento, sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, esse número aí é para a gente manter aí um diálogo, um contato mais direto, tá bom? Então vamos aqui ouvir o que ele vai falar aqui nesse vídeo aqui. Vamos lá, gente. Entrar nesse assunto agora. Pode entrar. Ele está no podcast Polêmicas. Caso você queira acessar o podcast, esse canal, assista lá, né, a entrevista por completo. Parece que é um podcast interessante, né? Não vou fazer nenhum julgamento, mas conheça lá o canal Polêmicas, tá bom? Vamos lá. Eu vi você botando fogo na Bíblia, eu falei, mano... Sem dó. Porque o Vic, ele colocou fogo na Bíblia dentro do templo dele, né? E isso se tornou público. Ele queimou a Bíblia. E tem um outro canal, inclusive, que eu assisti para poder ter certeza do que eu estou falando,
que ele fala assim, queimei, queimaria de novo, e ele fala assim, piquei em 1000 pedaços e tal, e toquei fogo na Bíblia. E aqui ele vai falar pior. Então vamos lá, vamos ver aqui o que ele vai falar. O rapaz diz, eu vi você botando fogo na Bíblia, e ele fala, sem dó, coloquei fogo sem dó. Eu vi que é rockzão pesado. Show no mercy. Vou explicar o porquê que eu queimei, por que eu botei fogo na Bíblia. Existe um ritual dentro do satanismo, que é um ritual de blasfêmia. Então, para nós... Então ele estava queimando a Bíblia num ritual de blasfêmia. A Bíblia não é um livro sagrado, não é. Ela é um material histórico. Tá? Gente, eu vou fazer alguns comentários aqui que eu acho muito importante para a gente começar a abrir a mente. Quando ele fala de que a Bíblia não é um livro sagrado, ele está usando um argumento da teologia liberal. Então, quando eu tento mostrar para as pessoas que eu tenho razões para crer na Bíblia, não é porque eu sou um fanático, é porque eu sei que existe uma construção histórica contra a Bíblia Sagrada. Inclusive, parte desse trabalho foi financiado por judeus. O Vic se identifica como judeu também, né? Judeu cabalista. Então, houve uma criação de um grupo de trabalhos lá no século XIX, formado por pessoas que tinham conhecimento em várias áreas, e esse grupo tinha a missão de destruir a Bíblia. Então, vamos usar de todos os argumentos possíveis para destruir a Bíblia. Então, um livro que é tão perseguido assim, né, minimamente me leva a pensar que esse livro deve ter alguma importância muito grande, né? Mas então ele está usando um argumento da teologia liberal. Teologia liberal é uma teologia que diz que nem tudo é palavra de Deus. A Bíblia tem que ser analisada como um documento, né? E esse documento contém a palavra de Deus. E eles é o que determinam o que é e o que não é palavra de Deus. É uma coisa totalmente sem lógica, mas vamos lá. Como histórico, como um material histórico, ela tem muita serventia, porque realmente ali fala-se de reis, de personalidades históricas que realmente existiram. Mas como um ponto de vista filosófico, uma premissa religiosa, é um livro todo manipulado por reis e imperadores. Inclusive, o imperador Constantino, no Concílio de Nicéia, ele tirou muitos livros apócrifos que não serviam ali pra ele e falou assim, chama os padres, chama o clero, vamos cortar? Não tô gostando, não gosto desse negócio de reencarnação, vamos tirar tudo? Vamos tirar tudo. E tiraram livros e livros apócrifos da Bíblia, a questão da reencarnação foi retirada por outro rei. Enfim, e vamos tirar aí, vamos lapidar a Bíblia porque a gente quer. E aí fizeram retrataram um Jesus ali. Isso aqui, gente, é uma mentira, tá? É uma mentira que ele tá falando, porque o que ele diz? Que Constantino, embora eu não creia na convenção de Constantino, deixar isso bem claro aqui e ter meus argumentos, mas ali o que aconteceu? Porque quando você estuda realmente ali o que se transformou o cristianismo a partir de Constantino, você vê que houve ali uma espécie como se eles incorporaram umas doutrinas pagãs dentro do cristianismo, deram uma roupagem cristã para muito do que era pagão, e ali aquilo ficou como cristianismo. Mas, a bem da verdade, o que acontece não foi que Constantino escolheu o que ele quis. Isso é uma forma que eles utilizam para desacreditar a Bíblia. Mas, na verdade, houve sim uma seleção de livros, mas o que ele não conta é o outro lado da história. Porque isso foi no século IV, a ideia de Constantino, mas o que ele não conta é que desde o século I, você tinha ali os apóstolos, você tinha aqueles que foram discípulos dos apóstolos, você tinha aqueles que foram discípulos dos apóstolos, portanto, essas pessoas foram testemunhas oculares dos apóstolos, essas pessoas conheciam os escritos dos apóstolos, você já tinha uma relação de livros que eram reconhecidos como os escritos dos apóstolos, embora fossem cópias. Você tinha ali todo um contexto histórico, documental, você tinha os pais da igreja, já havia uma relação dos 27 livros do Novo Testamento, então você tem toda ali vamos dizer, uma produção histórica que dá base segura para dizer o que era compatível ou não com os ensinos dos apóstolos. Então o que foi tirado, obviamente, porque no decorrer de 4 séculos, muita coisa foi escrita, inclusive pelos gnósticos, que é uma doutrina que nega Jesus Cristo como Salvador, que nega que o Verbo se fez carne, enfim. Os gnósticos se tornaram uma seita muito crescente naquele período, e aí, dentre tanta coisa que foi escrita, a igreja apenas ela definiu aquilo que já tinha uma base histórica para ser definido.
Então não dá para entrar em detalhes aqui, porque o assunto é outro, mas eu quero dizer que eles contam apenas um lado da história e o povo fala, realmente, se foi escolhido pelo homem, como é que eu vou dar crédito? Mas tem todo um contexto de 4 séculos, né, que deu base segura para se determinar aquilo que era coerente, aquilo que era compatível com o que os apóstolos escreveram, para se definir como canônico, como aquilo que de fato foi inspirado por Deus. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Um Jesus extremamente manso, cordeiro, sabe? Uma coisa que não tem a ver muito com o arquétipo de Jesus, quem conhece, né? Quem conhece Jesus dos essênios, dos gnósticos e tal, sabe que Jesus não era aquela figurinha mansa, cordata, né? Ah, se alguém te bater na outra face, dá outra. Dá outro, caralho, meu, senão você não vai levantar do chão. Então, se Jesus disse, se alguém bater na tua face, dá outra, mais um palavrão, né? Esse é o que eu sempre digo, o Vic Vanilla é um garoto inteligente, é uma pessoa que, obviamente, estudou bastante, eu não duvido disso, mas ele é prepotente, ele é arrogante, ele é soberbo, ele não respeita ninguém. Inclusive, essa guerra que eu vou citar para você daqui a pouco, que ele teve com grupos ocultistas, ele fala das mulheres que fazem parte de um podcast lá, ele fala de uma forma tão feia, tão absurda, tão desrespeitosa, que eu não tenho coragem de repetir. É ofensivo. Ele está falando de mulheres que são luciferianas, que são satanistas, sei lá, ocultistas, né? Eu não conheço bem o segmento deles lá, mas a forma que ele fala, eu não tenho coragem de me dirigir assim a ninguém. Desrespeitosa demais. E ele levantou a ira do pessoal lá. Ele estava culpando aquele pessoal lá pela tragédia do Rio Grande do Sul, atribuindo essa tragédia a obras espirituais, né? Porque o luciferianismo dele é do bem, o dos outros é do mal. E tem crente ainda caindo nisso, como se houvesse luciferianismo do bem. E eles detonam com o evangelho, com a Bíblia Sagrada, e tem crente ainda passando a mão nisso aí. Então vamos lá. Vê o Popó, vê o discurso do Popó, se ele aceita tomar na outra face. Não, você tem que ter um instinto, você tem que se preservar, sua família depende de você. Se você cai nesse discurso, dá outra face, você vai viver sem nada na sua vida. Porque sempre... Primeiro que Popó é exemplo, então quer dizer que agora eu quero pautar a minha fé, eu vou analisar o que o Popó pensa. Ele deve estar falando do Popó, o boxeador, né? Eu deduzo. Então é isso, Vic? Quer dizer que o que importa primeiro é o que o Popó fala, não é o que Jesus Cristo falou? Um outro detalhe, outra deturpação do Vic Vanilla sobre a Bíblia Sagrada. Porque quando o Cristo fala da outra face, ele não está dizendo deixem que façam você de idiota, de trouxa, eu te humilhe. Não é isso. Até porque a Bíblia, ela me dá claramente o direito da legítima defesa. Né? Isso, inclusive, é muito mal usado por aqueles que querem, por exemplo, tirar o direito do cidadão de se defender. Né? A questão do armamento. A Bíblia me dá o direito de me defender. Agora, o que Cristo disse é que na minha missão apostólica de levar a mensagem, de ser luz, de ser igreja, em nome desta missão, caso alguém reaja contra mim, me ofenda, me agrida, me mate, eu tenho que dar outra face. Porque eu estou numa missão, eu estou numa obra. Ele não está dizendo que isso vale para todas as circunstâncias. Inclusive dizendo, olha, se alguém for te assaltar e te matar, deixa te matar. Não, ele não está dizendo isso. A gente tem que saber aplicar bem aquilo que Jesus falou dentro do contexto daquilo que ele falou. Então, Jesus realmente não é uma pessoa que autoriza a violência, que autoriza a revanche, que autoriza a vingança. Não, a vingança a Deus pertence, diz a Bíblia Sagrada. O que é diferente de uma pessoa legitimamente se defender. Porque está defendendo um patrimônio que é seu, a sua própria vida. Não foi isso que Cristo disse, que ele está falando aqui, não. Vai ter um pra te dar na cara. Então, por que eu queimei a Bíblia? Porque a Bíblia, eu tenho uma série de passagens que eu ponho no meu TikTok sempre, e no meu canal no Instagram e no YouTube. Olha o absurdo que ele vai falar aqui. Sobre passagens horrendas que exaltam o feminicídio, racismo, escravidão. Uma série de coisas que... Primeiro que a Bíblia nunca exaltou feminicídio, nem racismo, nem nada disso. Isso é uma mentira. O pessoal não conhece porque não lê a Bíblia. Se você pegar, por exemplo, tem uma passagem da Bíblia que fala sobre a questão da escravidão. E tá lá uma passagem que diz que o senhor que for pego batendo em seu escravo não deve ser reprimido desde que o escravo não morra. Se o escravo não morrer, o senhor pode descer a porrada nele porque ele é propriedade dele. Aí o pessoal fala assim, mas isso foi num contexto lá atrás. Tá, então a homossexualidade também, um contexto lá de trás. Por que vocês estão trazendo em pauta? Então você vê que o pessoal... Então olha só, gente, o que acontece? Eu vou tentar explicar isso aqui.
de fato esse versículo existe na Bíblia? Existe. A Bíblia fala que um servo, que um senhor de escravo, ele deveria ser punido caso ele agredisse o escravo, ele punisse e o escravo morresse. Mas uma coisa que tem que deixar bem claro aqui é que quando a Bíblia foi escrita, quando o Antigo Testamento foi escrito, e nós cremos que o Pentateuco foi escrito por Moisés, isso foi escrito aproximadamente 1.300 anos antes de Jesus Cristo. Então você está num contexto de Oriente Médio, você está num contexto de uma cultura totalmente diferente da nossa. E quem criou a escravidão não foi Deus, não foi Deus. Então, uma coisa que pouca gente percebe na Bíblia Sagrada é que Deus escreve, ele dá a sua lei a Moisés dentro de um contexto histórico, tá? E eu vou falar aqui, porque ele vai citar isso com a questão da homossexualidade, né? Ele vai fazer aqui uma analogia, mas entenda, Deus entregou a lei a Moisés num contexto de Oriente Médio, uma cultura extremamente radical, extremamente, de fato, abusiva em muitos pontos. E o que Deus faz? Deus não tinha como chegar e mudar radicalmente aquilo. Então Deus foi paulatinamente e progressivamente, ou seja, aos poucos, mas de forma progressiva, mudando aquele contexto. Por exemplo, uma coisa que os inimigos da Bíblia, os inimigos de Deus não falam, é que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele foi o único Deus que proibiu o sacrifício dos seres humanos. Ele proibiu. Literalmente na Bíblia está proibido sacrificar seres humanos. Então, enquanto você estava numa cultura em que os deuses aceitavam sacrifícios humanos, em que você tinha um deus chamado Moloque, que aceitava sacrifício de crianças, e muitos pais eram obrigados, alguns porque queriam, outros eram obrigados a sacrificar seus filhos, para que esse Deus tivesse misericórdia, para que esse Deus mandasse chuva, para que esse Deus fizesse o bem. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que eu acredito, o Deus da Bíblia, ele proibiu isso. Ele proibiu. Porque Deus não quer que nós matemos o outro como sacrifício. Deus não quer isso. Então foi uma mudança paulatina, ou seja, aos poucos, mas também foi progressiva. Então Deus estava mudando aquele contexto que era machista sim, mas Deus aos poucos, ele foi dando os direitos, inclusive quando ele estabelece o divórcio. Foi justamente para amparar as mulheres que numa cultura elas eram totalmente desprezadas. Então uma coisa que as pessoas não dizem é que quando Deus fala, por exemplo, que o escravo, aquele senhor que matasse o escravo como castigo, batesse até matar, ele não podia matar, realmente Deus fala isso, parece absurdo, mas Deus estava aos poucos mudando aquela cultura e dizendo que se vocês acham que vocês podem matar, Deus está proibindo. Deus está proibindo de matar. Ele ainda autorizou o castigo, mas isso vai mudar aos poucos. Inclusive, para vocês terem uma ideia, quando Deus dá a lei a Moisés, era comum um homem ter 2, 3, 4 mulheres. Deus nunca proibiu o homem ter 2, 3, 4 mulheres, mas também nunca legitimou. No Novo Testamento isso vai ser mudado. Então é uma mudança que Deus estava estabelecendo, acabando com aqueles abusos ali, acabando com aquela forma, vamos dizer, violenta de sociedade, e aos poucos transformando aquilo. Foi uma mudança progressiva. Isso eles não contam. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Aí ele vai comparar com a questão da homossexualidade. Questiona fragmentos da Bíblia. Pô, se você tá tirando tantas partes da Bíblia que defendem escravidão, feminicídio, infanticídio, porque era uma coisa de outra época, por que a homossexualidade você não tira? Por que você ainda tem essa premissa de que a homossexualidade, por exemplo, é algo pecaminoso? Se você caduca várias partes da Bíblia que não coadunam com o seu ponto de vista, mas outros você preserva, é aquela história que eu falei. Ou você tira tudo, ou você segue a risca. O curioso, né? É que ele aqui entra uma contradição. Primeiro ele disse lá atrás que a Bíblia serve como documento, porque ela é importante, porque ela cita data, cita rei, cita isso, cita aquilo. Mas ela não é um livro sagrado. Aí eu pergunto, Vic Vanilla, então, peraí, se eu não tenho o direito se ele está acusando a igreja de ter escolhido o que quer e o que não quer que fique, eu pergunto a vocês, quem é então que dá o direito de alguém dizer o que é palavra de Deus e o que não é? Isso também não é uma forma de seleção? Não, a Bíblia eu aceito como documento. Ali vai ter informações importantes do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista do sagrado, da inspiração da Bíblia como palavra de Deus, isso eu não aceito. Então isso não é uma seleção também? Então você está entrando em contradição.
Ou a Bíblia ela é a palavra de Deus, inspirada para nós, e entendemos ela como documento e como palavra inspirada, ou pega esse livro e joga fora. Agora, para umas coisas vocês aceitam. Afinal, tudo que os inimigos da Bíblia fazem contra o cristianismo é geralmente usando a Bíblia. Observe isso. Uma outra coisa que Vic Vanilla faz a comparação da questão do escravagismo. Ele está dizendo, olha, a igreja que não aceita a escravidão hoje, porque diz que na Bíblia tinha, porque era coisa do passado, né, era aquele contexto, mas ainda aceita que a homossexualidade é pecado, ele está dizendo, isso é contradição. A pessoa incauta, ela ouve isso e fala, realmente, se não pode ter escravo porque o mundo mudou, então a questão da homossexualidade também o mundo mudou. Então ou você tira tudo ou não tira nada, é o que ele está dizendo. É diferente, Vic. Sabe por quê? Porque a escravidão era uma prática que foi criada pelos homens. E quando Deus deu a Bíblia, já existia aquela prática do escravagismo. Então, Deus foi aos poucos mudando essa cultura. À medida que Deus nos ensina a respeitar o próximo, que Deus vai ali limitando aquele poder que os senhores tinham, entendeu? Deus foi abolindo isso aos poucos. A ponto de que na cabeça de um cristão que de fato conhece o Novo Testamento, para ele não vai caber jamais você ter um escravo. Isso não foi um produto só histórico, não. Isso é um produto do cristianismo também. E uma outra coisa é que o homem criou a escravidão, mas quem criou a sexualidade foi Deus. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa que Deus fala sobre a homossexualidade é no sentido de que Deus entende que é pecaminoso um homem se relacionar com outro homem e uma mulher com outro homem. É apenas uma questão de entendimento de Deus, de chamar de pecado. Então, isso não mudou. E o conceito de pecado, o cristianismo não dá margem para você agredir homossexual, para você ser homofóbico, esse discurso ridículo aí de homofobia. O cristianismo não dá margem para você maltratar homossexual, nem heterossexual, e nem ninguém, e nem escravo, nem ninguém. Agora, há um conceito de Deus que na sua soberania ele entende que ele criou o homem para a mulher. É por isso que isso não foi mudado. Mas Deus não criou a escravidão. É por isso que a escravidão foi mudada. Então, a forma que ele coloca realmente parece que há uma contradição. Então, precisamos compreender isso. Agora, daí a dizer que a igreja ela é homofóbica, ela é isso e aquilo, isso é uma sujeira, isso é uma desonestidade intelectual. Porque a igreja nunca amparou maltratar quem quer que seja. Que é uma prova disso, a mesma igreja que enxerga o pecado na questão da homossexualidade é a igreja que enxerga o pecado no adultério. E aí, nós somos adulterofóbicos também? E vamos liberar tudo então? E uma outra coisa, gente, é que tudo isso foi criado como um pretexto para destruir o cristianismo. Porque, na verdade, o que eu penso é o seguinte, ora, Vic Vanilla, você sabe que tem muitas aí seitas ou segmentos aí ocultistas que, por exemplo, fazem sacrifício de animais. A gente sabe disso, vocês mesmos falam isso. Agora, o cristianismo concorda com isso, mas a gente anda fazendo campanha para destruir vocês? Ou nós vamos agora invadir, dizer que somos agora ocultistas para proibir? É o que estão fazendo com o cristianismo. As pessoas querem discordar daquilo que o cristianismo acredita, e aí invadem o cristianismo e começam a praticar dizendo-se cristão. E assim você está reformulando o cristianismo. Porque o correto seria, ora, se esse segmento religioso chamado cristianismo, ele entende que tal comportamento é pecaminoso, que tal prática é pecaminosa, eu não quero ser isso aí, acabou. E vou me esvaziar a igreja. Então, agora olha a incoerência. Vocês dizem que o cristianismo é errado, que é isso, que é aquilo outro, que proíbe isso, proíbe aquilo, condena isso, condena aquilo, mas querem ser cristãos. Aí vão ser cristãos com todas aquelas práticas que trouxeram para dentro do cristianismo, então o cristianismo deixou de ser cristianismo. Na prática, o que estão fazendo é mudando o cristianismo. Porque, por exemplo, se eu não quero guardar o sábado, se eu discordo dessa obrigatoriedade de guardar o sábado, como eu discordo, mas respeito, eu não vou ser adventista. Se eu digo, por exemplo, se eu não acredito, por exemplo, nos orixás, e entendo que não é assim que funciona, mas respeito, então eu não vou ser do candomblé, simplesmente isso. Mas vou respeitá-los, amá-los e dizer que eles têm o direito de crer no que eles quiserem.
Então, Vic Vanilla, é como se eu fosse aí para a sua igreja, para o seu templo, sei lá para como é que você chama aí, entendeu? Eu fosse aí para o seu templo e eu quisesse mudar o seu comportamento e continuar me chamando de ocultista. Eu não vou ser mais ocultista. Então, o correto é, se o cristianismo tem um entendimento todo deformado, então vocês não são cristãos quando vêm para cá. Se vocês mudam o que a gente crê, não é mais cristianismo. Isso é uma questão de lógica. Então vamos seguir aqui. Entende? Não existe um livro sagrado que você tira o que você quer e acrescenta o que você quer. Então a Bíblia, ela é um instrumento de dominação em massa, ela foi manipulada por reis, imperadores, principalmente... Eu queria que alguém me explicasse, tá? E eu tô aqui pronto pro debate. Como que a Bíblia pode ser um livro de domínio? Isso aí é um discurso que todo mundo copiou. Me prove como. Como que uma religião da liberdade, uma religião do liberalismo, uma religião que apenas tem preceitos, que diz o que é pecado e o que não é, o que de fato representa Deus e o que não representa, como isso pode ser uma religião de domínio? Os 4 Novos Testamentos e o Velho Testamento, ele é baseado na Torá judaica, que também é hiper repressiva, conservadora. Então você nunca vai conseguir expandir a consciência da galera se você não desmistificar esse ponto de vista de que a Bíblia é um livro sagrado. Ela é o livro mais vendido do mundo, por quê? Porque ela foi colocada ali como imposição. As pessoas morriam se não tivessem a Bíblia dentro de casa na época da Inquisição. Os inquisidores entravam nas casas dos camponeses, cadê a Bíblia? Se não tivesse Bíblia, era queimado vivo, velho. Isso aconteceu diversas vezes. Olha, gente, essa informação que ele está passando aqui, eu não sei dizer se é verdadeira. Eu confesso que eu não sei dizer. Eu não acredito nela. A não ser que algum historiador de fato venha aqui e me mostre, ou qualquer pessoa, não precisa ser historiador não. Porque o que acontece? Ele está dizendo que a Bíblia foi o livro mais vendido porque a Inquisição obrigava as pessoas a ter livro em casa. Eu nunca li isso, tá? Eu não conheço esse fato. Eu até não acredito nele pelo seguinte, porque a Bíblia é o livro mais vendido por conta da imprensa, porque foi o primeiro livro impresso. A imprensa, no modelo mais moderno, ela foi criada no século XVI, 1500 e alguma coisa, salvo engano no século XVI, ou foi 15, 16, acho que foi 16, por Gutenberg. Gutenberg, você tinha um sistema de cópias de livros, né? Ou de impressão já, mas a impressão era o seguinte, você tinha uma máquina que você padronizava ela e você copiava. Gutenberg criou aquelas letras móveis. Então você pegava uma letra aqui, mudava, então você podia criar um texto com mais rapidez. Você formatava o texto mudando letras ali, mudando palavras, obviamente. Então essa imprensa, essas letras que podiam ser móveis ali, mudadas de lugar, formando palavras. Então você copiava, você criava um texto ali, uma página, você imprimia aquilo, né? Então era muito mais rápido. Então o que acontece? Essa imprensa chamada de tipográfica, cada letra ali era um tipo, então você tinha uma tipografia. Vamos dizer, isso facilitou com que você pudesse produzir muitos livros muito mais rápidos. Então a Bíblia foi impressa e expandida ali no século XVI, depois da imprensa criada ali, daquele modelo de imprensa de máquina criada por Gutenberg. A Inquisição é anterior a isso. Segundo ponto é que você não tinha como exigir que famílias inteiras tivessem Bíblias, sendo que você não tinha como fornecer esse material. Outro ponto é que em muitos lugares a própria Igreja Católica ela não queria que muitos tivessem acesso à Bíblia porque havia um entendimento de que só quem podia dar a interpretação da Bíblia eram os clérigos. A população não podia ter uma interpretação da Bíblia. Então há vários fatores que me levam a crer que essa informação não é verdadeira, que a Inquisição não fez isso, né? Mas eu não estou aqui afirmando, mas o contexto histórico me leva a crer que isso que ele está falando aqui não é verdade. Mas vamos lá. Então, se você tem um histórico desse, de Inquisição, de imposição, é óbvio que a Bíblia vai ser o livro mais vendido do mundo. Ninguém quer morrer, ninguém quer desafiar. Inclusive, salvo engano, até hoje a Bíblia é o livro mais vendido. E hoje ninguém é obrigado a ter Bíblia em casa. E aí, como é que explica? O sistema. Entende? Então, eu queimo a Bíblia sim, continuarei queimando a Bíblia e nunca queimaria a imagem do Cristo, por exemplo. Porque eu tenho uma figura filosófica. Mas a Bíblia, foda-se. Entende? Então, eu queimo a Bíblia sim, continuarei queimando a Bíblia. O que acontece? Então, você viu aí que ele diz que vai continuar queimando. Eu fico triste quando vejo muitos cristãos se emocionarem. Agora eu vou contar uma coisa para vocês aqui, sabe? De que aconteceu com ele e por que ele anda meio se aproximando dos cristãos, tá? Mas eu primeiro queria mostrar para você aqui uma coisa de um outro vídeo dele, sabe? Que eu acho importante a gente entender.
Eu vou mostrar primeiro o vídeo, depois a gente vai comentar isso aqui. Pessoal, passando para avisar os haters que eu não vou parar, eu não vou desistir de espalhar a verdade. Esse país vai se libertar das amarras do escravagismo religioso teocrático que afunda a cabeça das pessoas na lama. Quando ele fala do escravagismo religioso teocrático, ele está falando do cristianismo. Ele já falou isso em vários livros, ou melhor, em vários vídeos. Então ele está chamando os cristãos de escravagistas, que prende a cabeça dos cristãos. Eu queria que vocês entendessem que há uma ideia de que não existe um Deus que salva a humanidade. Então eles entendem que Jesus Cristo foi criado para aprisionar, para escravizar. Entende? Então eles estão impondo aos poucos, estão destruindo o cristianismo. É aquilo que eu tenho dito nos meus vídeos. Tudo que está acontecendo hoje, inclusive na forma política, o que está acontecendo hoje, resumidamente falando, é mudar o conceito de salvação da humanidade. Porque todas as outras religiões, praticamente todas as outras seitas, e principalmente as ocultistas, e o próprio judaísmo, do qual a igreja incoerentemente tem se aproximado, principalmente por causa da política, todos esses segmentos acreditam que a salvação não se dá por alguém que morreu por nós. A salvação não depende de outro, no caso de Jesus Cristo. A salvação depende de um aperfeiçoamento de cada ser humano. Isso é humanismo. É um processo muito longo que eu tenho tentado mostrar aqui. É disso que ele está falando. Por isso eles têm tentado destruir o cristianismo e a igreja. Ou eles destroem tirando os crentes da igreja, ou eles destroem infiltrando a igreja e mudando o evangelho. Que é isso que tem sido feito ultimamente. O evangelho neopentecostal que abandonou a mensagem da salvação, do arrependimento, do pecado, da vida eterna, para focar nessa vida e no ser humano. Um evangelho totalmente antropocêntrico. Vamos seguir aqui. Nós vamos nos tornar uma potência igual aos países europeus. Eu posso fazer isso e eu vou fazer isso. Você está ouvindo? Nós vamos transformar esse país numa potência igual aos países europeus, aonde as igrejas se transformaram em bares. Né? Já fiz vídeo falando sobre isso. Quando você transforma uma igreja em bar, é melhor, porque você não derruba a igreja, mas há um simbolismo da derrota. Há um simbolismo que mostra que nós vencemos, porque aquilo que um dia foi local de adoração a Deus, a Jesus Cristo, o Salvador, hoje é um bar. Então, quando você transforma a igreja num bar, você está trazendo um simbolismo que, na verdade, é muito mais forte do que ter derrubado aquela igreja. E o Vic está dizendo, eu posso fazer isso e eu vou fazer isso. Veja a arrogância desse rapaz. Para isso, a gente precisa mudar a base do pensamento aqui do Brasil, que é teocrático, que é escravizado pela religião institucionalizada. Então, agora aqui eu queria deixar um recado para os cristãos. Ele diz que para mudar isso tem que o quê? Que mudar a base da religião institucionalizada. É isso que eu tenho dito para as pessoas, que quando nós adotamos o discurso dos desigrejados, que não precisamos de templo, que primeiro que isso não é bíblico. Segunda-feira agora eu vou fazer uma live tratando disso. Mas eu queria que vocês entendessem que o que eles estão fazendo é criticando a igreja para poder tirar os crentes lá de dentro. Sabe por quê? Me diz aqui uma coisa. Ele tem um templo. Então a religião dele é ou não é institucionalizada? A maçonaria tem seus templos, é ou não é institucionalizada? O catolicismo tem seus templos, a Umbanda tem seu templo, o Candomblé tem seu templo. Por que é que só os evangélicos que adotaram esse discurso de institucionalizado só serve para os evangélicos isso? Eu não estou dizendo aqui que a igreja se tornou um lixo, não, porque se tornou. Eu não estou dizendo que muitas igrejas hoje que tem lá o nome de evangélico, que tem lá alguém chamado de pastor, bispo ou apóstolo, eu não estou dizendo que isso é igreja não, porque não é. O que eu estou dizendo é que a crítica deles não é para o bem, é para o mal. O que eu estou dizendo é que a crítica deles não é para aperfeiçoar, mas é para destruir. E isso só acontece no meio evangélico. Por favor, tentem entender o que eu estou querendo aqui. É apenas separar o joio do trigo. É mostrar que há toda uma conspiração contra a igreja evangélica. Por que principalmente a igreja evangélica? Porque a igreja evangélica ainda afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo começou com a Bíblia. Esse é o problema. E a Bíblia aponta um Jesus que morreu numa cruz para salvar os homens dos seus pecados. E eles não acreditam nisso. Então eles tentam atacar de todos os lados para minar, para enfraquecer, para destruir essa visão da salvação em Cristo Jesus.
Nós vamos criar o primeiro templo ecumênico com cultos públicos e abertos para todos os deuses, todas as divindades. Vocês vão poder celebrar conosco os maiores e melhores encontros espirituais da vida de vocês. Em breve, nós vamos fazer... Então, gente, o que acontece? Ele está dizendo, vão criar o primeiro templo ecumênico para todos os deuses, todas as divindades. Então eu quero que você entenda que há um projeto em andamento e para isso precisa se destruir o cristianismo. Mas a destruição não vai ser de templos, a destruição vai ser da doutrina. Eu quero que vocês entendam isso. Quando eu faço minhas críticas aqui ao catolicismo, principalmente o catolicismo atual, quando eu faço minhas críticas aqui a esse neopentecostalismo que só trouxe prejuízo para a igreja, né, popularizou a igreja, transformou pastores e cantores em celebridades, né, com direito, inclusive, de segurança, com direito de cachês altíssimos, com direito de tudo isso, transformaram o evangelho que era cristocêntrico num evangelho antropocêntrico, tudo isso é a parte do plano. Então, gente, eu quero dizer para vocês aqui, para encerrar o vídeo, que já está maior do que eu imaginava, é que o Vic Vanilla, ele fez um podcast e eu fiquei admirado como muitos crentes seguiram aquilo ali, tentando, porque o Vic Vanilla disse que ia explicar qual foi a origem do problema do Sul. E então ele culpou ali, ele disse que aquilo era fruto de um trabalho espiritual feito pelo pessoal da Quimbanda, lá do Rio Grande do Sul, e acusou um grupo de pessoas. E aí eu fui, acompanhei, e vi a resposta lá dos quimbandeiros, do pessoal do ocultismo do Rio Grande do Sul. E digam-se de passagem, eu vi até neles uma certa ética. Eles responderam Vic Vanilla, à altura, muitos deles conheciam o Vic, e uma coisa que me surpreendeu lá foi que apareceu no podcast, eu assisti, gente, não foi só um não, foram vários. Eles meio que se uniram contra o Vic Vanilla pela forma agressiva como ele trata todo mundo, como ele esculacha todo mundo. E lá nesse podcast, muita gente apareceu dizendo, né, inclusive mostrando print, mostrando documentos, um monte de coisa, dizendo, criticando o Vic Vanilla. Pessoas dizendo que pagaram para fazer pactos com Lúcifer e ele não realizou o pacto. Entenda, cristão. Eles não estão criticando o pacto com Lúcifer, não. Eles estão dizendo que pagaram para fazer o pacto e que Vic não fez o pacto. Eles dizem que muita coisa que Vic Vanilla prometeu não cumpriu. E tudo pago. Valores aí que ultrapassam, a maioria deles, R$2.000. Valores que chegam até 10 mil, segundo algumas denúncias. Então tudo isso foi mostrado por pessoas que entraram ao vivo e disseram, trabalhei com o Vic, teve isso. Então nós cristãos estamos agora passando a dar ouvidos, a querer entender o que Vic tem para explicar, o que Vic tem para dizer. Eu poderia colocar aqui mais vídeos mostrando como ele esculacha com os evangélicos. Então, eu sei que Deus pode salvar Vic Vanilla, eu sei que Deus pode mudar a vida dele, eu só queria que você, cristão, deixasse de ser ingênuo. Gente, há muita coisa para falar aqui, tá bom? Inclusive um pastor fez um vídeo, um pastor que me pareceu ser um homem de Deus, um pastor jovem, que disse assim, eu não entendo como é que Vic é luciferiano e ao mesmo tempo judeu, justamente porque nós não conhecemos o judaísmo moderno. Entenda uma coisa, o judaísmo moderno, quando eu falo moderno, não é nem moderno, desde a Idade Média, não tem nada a ver com o judaísmo bíblico. Não confunda esse judeu moderno com o israelita do Antigo Testamento. As práticas pagãs entraram dentro do judaísmo lá no Antigo Testamento e Deus condenou isso. Inclusive, Vic Vanilla, ele tem um vídeo que ele mostra o templo que foi descoberto, mostrando que os judeus adoravam vários deuses e de fato adoravam. Então, é o que eu tenho dito. Por que Vic Vanilla faz isso? Porque se você conhecesse o judaísmo moderno, você ia entender que a cabala judaica, esse misticismo, a cabala que é esotérica, ela não tem nada a ver com o Antigo Testamento. É uma reinterpretação do Antigo Testamento. Portanto, quando eles falam de Torá, não estão falando aquilo que você, cristão, acredita por Torá. Então, gente, é que eu falo, o cristão precisa estudar mais, conhecer mais, deixar de ser ingênuo e entender que nós estamos sendo engolidos. A igreja evangélica hoje é uma vergonha, porque ela está sendo engolida, né, pelos inimigos de Cristo, porque o problema todo está na pessoa de Jesus Cristo, nesse conceito de salvação, e a igreja está sendo engolida e destruindo esse conceito,
e dando os braços e as mãos para os inimigos da fé. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe a todos.